paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, dia 19, aleluia, com a leitura de ontem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Iremos, aleluia, meditar, aleluia, encerrar o livro de Deuteronômio. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, iremos meditar os capítulos 32, 33 e 34 de Deuteronômio. Essa é a leitura do dia 18. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar a leitura. Escutem, ó céu e terra. Essa é a canção de Moisés. E dei atenção às minhas palavras, que o meu ensino seja como a chuva que cai mansadamente sobre a terra, e que minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor, anuncie a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto, e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado, e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má, povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor seu Deus? Ele é o seu Pai que os criou. Foi Ele que fundou e firmou a nação de vocês. Lembre do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Pergunte aos seus pais o que foi que aconteceu e peça aos velhos que lhe contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das bênçãos, dando a cada um o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde vivia animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fosse a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar e como as asas estendidas os pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem ajuda de outros deuses. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e eles se alimentaram das plantações dos campos. Deu-lhe mel de abelhas nos rochedos e fez com que as oliveiras produzissem em terreno cheio de pedra. Alimentou-os com leite de vaca e de cabra. Deu-lhe a carne dos melhores carneiros. Aleluia. Carneirinhos e bode, o melhor trigo e o vinho mais fino. Aleluia. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Com os seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifício a demônios, a deuses falsos que não havia adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu Pai Criador. O Senhor Deus viu isso e ficou irado e rejeitou aos seus filhos e filhas e lhe disse: eu os abandonarei. Então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira e fiquei com ciúme dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúme de um povo que não é nação, e que gente sem juízo eu provocarei a ira deles. Aleluia. A minha ira se acenderá como fogo e acabará com tudo que há na terra. Ele queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas.
Farei cair sobre ele desgraça sem fim, e os ferirei com muito sofrimento. A fome os matará. Febre, doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los. Aleluia. Fora da casa morrerão na guerra, e dentro da casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro, e todos esqueceriam. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que havia derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderia por que foram derrotados, saberia qual a razão do seu castigo, porque foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo e 10.000 foram perseguidos por 2. Foi porque o seu protetor os abandonou. O Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São como parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas. São como vinho feito de venenos de cobra, de veneno mortal das serpentes. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-lo. Deus se vingará e acenderá, aleluia, acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo. Quando vi que eles estão fracos, Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão os seus deuses? Onde está o protetor em que vocês confiavam? Vocês lhe ofereciam sacrifício, lhe davam animais e vinho, pois porque agora eles os ajudam, que eles venham socorrê-lo. Saiba todos que eu, somente eu sou Deus, e não há outro Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Agora levanta a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos. Não me escapará nenhum. Dos que lutaram contra mim, até os prisioneiros serão mortos. Que todas as nações louve o povo de Deus. Deus se vingará dos que maltratam os seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. Moisés e Josué, filho de Nun, recitaram essa canção inteira na presença de Deus. As últimas ordens de Moisés. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel a lei de Deus e então disse: pense bem em tudo que lhes ensinei hoje. Aleluia, e mande que os seus filhos obedeçam tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Não pense que esta lei não vale nada. Pelo contrário, é ela que lhe dará vida. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra, que estão para possuir do outro lado do Rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés: vai até a serra de Abraim, aqui na terra de Moabe, e suba no Monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio.
Lá em cima você verá a terra de Canaã, que eu estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte, como Arão, seu irmão, morreu no monte Or. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estava perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Gade, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram, por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Capítulo 33 de Deuteronômio. A bênção das tribos. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. Ele disse: O Senhor Deus veio no monte Sinai. Ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficaram sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhe deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido, quando as tribos, aleluia, as tribos e os seus chefes se reuniram. Moisés disse isto a respeito da tribo de Ruben: que Ruben viva e nunca morra, e que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá, foi isto que Moisés disse: Ó Deus, ouve a oração de Judá e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse: Ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos teus servos que escolheste. Tu puseste a prova em Massá, e perto das fontes de Meribá discutisse com ele. Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais e do que os seus irmãos e filhos. Eles obedeceram às tuas leis e cumpriram a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo, queimarão incenso na tua presença e no teu altar oferecerão sacrifício. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faz com que ela seja cada vez mais forte, que tudo o que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com os inimigos, para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: O Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse: Que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhe muitas chuvas do céu e fonte das profundezas da terra. Que Deus dá a esta terra frutas amadurecidas pelo sol e a abençoe com boas colheitas. E que os montes antigos produzem ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo o que há nela, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro em fogo seja sempre bondoso para com eles, com todas as bênçãos, venha sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem beleza de um touro novo e chifre como de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com ele, José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito da tribo de Zebulon e de Isacar, foi isto que Moisés disse: que Zebulon fique rico no comércio com os outros países. Isacar enriqueça negociando dentro do país. Eles convidam os povos para virem à sua montanha
e ali ofereçam sacrifício aceitável a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse: Bendito seja Deus que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como um leão para arrancar dos inimigos um braço ou mesmo a cabeça. Ele ficará com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhe dado a parte que cabe ao chefe obedecerem às leis e aos mandamentos do Senhor, quando os líderes dos povos se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Baçã. A respeito da tribo de Naphtali, ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naphtali. As suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Azé, ele disse: De todas as tribos, Azé é a mais abençoada. Que o povo de Azé seja muito querido pelas outras tribos, e que as suas terras haja muitas oliveiras, e que suas cidades sejam protegidas com portões de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. O povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus. Forte, majestoso, ele atravessa o céu, montando sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. Oh, aleluia! O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que o destruísse. O povo de Israel vive seguro, sempre seguro, vive em paz, numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. O povo de Israel, como é feliz! Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo, a sua espada, para dar proteção e vitória a você. Israel e os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. Aleluia. Capítulo 34 de Deuteronômio. A morte de Moisés. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte. O território das tribos de Naphtali, Efraim e Manassés do oeste. O território de Judá até o mar Mediterrâneo no oeste. A região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, no vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres
como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez, com grande poder, na presença do povo de Israel. Essa foi a nossa leitura no livro de Deuteronômio. Encerramos o livro de Deuteronômio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vamos, aleluia, terminar aqui Marcos, capítulo de número 15, do versículo 26 ao versículo 47. Lembrando, querido, que esta leitura é do dia 18. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Marcos 15, a partir do versículo 26. Aleluia. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito, como uma acusação contra ele, o rei dos judeus. Como com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Assim que cumpriu o que as Escrituras Sagradas diz, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias? Pois desce da cruz e salva a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então cremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras que querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Escute, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou numa esponja, aleluia, em vinho comum, pois na ponta de um bastão deu para Jesus beber e disse: Espere, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima para baixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: De fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali olhando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando estavam na Galileia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. O sepultamento. Já quase noite, quando chegou José, que era da cidade de Arimateia, era um homem importante, fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber as informações do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo
de Jesus foi colocado. Essa foi a nossa leitura, encerrando o livro de Deuteronômio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vendo, aleluia, o que o Mestre passou por mim e por você. E aprendendo, aleluia, com Moisés. Quando não agimos como o Senhor, Deus, aleluia, nos manda. Aleluia, muitas das vezes não recebemos a bênção prometida. Que você possa refletir ao longo desse propósito, aleluia, nas escrituras do Senhor Jesus. E que possamos obedecer a sua palavra e crer que o nosso Jesus foi para a cruz por amor de mim e de você. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.